Tá bom? Tá? Eu acho que eu esqueci de botar na anterior pela direita aqui, né? Direita aqui, esquerda aqui, esquerda aqui, tá? E se você combina os dois, você tem o seguinte, ó, tá? Você tem o seguinte, se f é contínua, hein? Agora a modificação final porque se você tem as duas proposições, pela direita e pela esquerda, você tem essa, ó. Se f é contínua, hein? P menos delta, P mais delta. Tá certo? E f é diferenciável em P menos delta, P mais delta, menos o P. Tá entendido? Se você sabe que ela é contínua aqui, e ela é diferenciável aqui, e o L é o limite, agora sim, o L é o limite de f' de x com x tendendo a P, então a conclusão, se você aplica os dois resultados anteriores, ela é diferenciável à direita, tá? Ela é diferenciável à direita, esse limite dá o L, com x tendendo a P pela direita, ela é diferenciável à esquerda, dá o mesmo limite, então a conclusão é que f é diferenciável em P e a derivada da f em P é esse limite. Ou seja, eu posso afirmar então que sob certas condições, a derivada no ponto é o quê? O limite da derivada. E isso é útil? É. Vejamos um exemplo em que isso é útil. Tá certo? Mas eu demonstrei pela direita. Aí adapta, demonstra pela esquerda. Aí adapta não, como corolário, isso aqui vira corolário, você tem assim. Estamos entendidos? Tá certo? Ou seja, se a derivada tem limite, tá? A derivada no ponto é o limite da derivada. Mas não esqueça que eu preciso que a função seja contínua no P. Tá certo? Eu preciso da continuidade em P para ter a derivada sendo o limite da derivada. Entendido? Então, mais, menos, P. Certo? Vamos ver um exemplo, uma aplicação disso, ó. Pegar um exemplo aqui. Pegar um exemplo já pronto, que está nas notas, para eu não perder tempo aqui elaborando. Ó. Tá bom, obrigado. Valeu, cara. Seja f de R em R. Dada por f de x igual a raiz quadrada de x2 mais 8, se x é menor que menos 1, é igual a x2 menos 2x, se o x é maior que ou igual a menos 1 e menor que 1, e é x3 menos x2 menos x, se o x é maior que ou igual a 1. Ó, vamos primeiro ver a continuidade, porque se eu não tiver a continuidade, não adianta nada, tá? Raiz cúbica, raiz quadrada de x2 mais 8, x2 menos 2x,
x3 menos x2 menos x. X maior que ou igual a 1. Então, sem muito formalismo, tá? Vou escrevendo aqui. Qual é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Isso é o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda. O meu problema é no divisor. O meu problema ocorre nos divisores de água do domínio, tá? Que são menos 1 e 1. É o limite de quem? Da raiz quadrada de x2 mais 8. E esse limite dá quanto? Dá 3. Dá 3. Mais quadrado, tá? Limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de f de x, quem é? É o limite com x tendendo pela direita. Pela esquerda eu já fiz. Com x tendendo a menos 1 pela direita de quem? x2 menos 2x. Que também dá quanto? Dá 3. E quem é o valor da função no menos 1? É 3. Então, o limite daí, limite de f de x com x tendendo a menos 1 é quem? É f de menos 1, e assim, a função f é contínua em menos 1. A função f é contínua em menos 1. Tá? Agora vamos no 1. Vamos ver a continuidade no 1. Ó. Limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Esse é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? Não, x tendendo a 1 pela esquerda de x2 menos 2x. Não é? Quanto é que dá esse limite? Menos 1. Limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x. Por que eu estou olhando para o limite? Porque se a função não for contínua em um ponto, nesse ponto ela não é diferenciável. Então nem vou atrás de diferenciabilidade, porque não tem diferenciabilidade. Esse é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De x3 menos x2 menos x. x3 menos x2 menos x. Que também é quanto? Menos 1. E quem é f de 1? Quem é? F de 1 é menos 1. Tá certo? Daí, o limite de f de x com x tendendo a 1 é o f de 1. E assim, a f é contínua em 1. Então, a f é contínua em 1 e em menos 1. Agora vamos à diferenciabilidade. Eu quero usar as regras de derivação. Bem, nos intervalos abertos, menos infinito, menos 1, menos 1, 1, e 1 mais infinito, nesses intervalos, a f é diferenciável, pois em cada intervalo aberto desse, a f coincide com uma função que é diferenciável. Então, a f é diferenciável e em cada intervalo desse, a derivada da f é a derivada da função em que ela coincide. Então, f
é diferenciável, eu sei que f é diferenciável no conjunto dos números reais, tirando o menos 1 e o 1, e a derivada da f em x é... Qual é a derivada da f nesse intervalo? É a derivada da raiz cúbica de x2 mais 8. A derivada da raiz cúbica de x2 mais 8, vamos fazer aqui, botar só o resultado. Raiz cúbica não, raiz quadrada, né? É 1 sobre 2, raiz quadrada de quê? De x2 mais 8 vezes 2x. Então dá x sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Se o x é o quê? Menor que menos 1. Nesse intervalo aqui, menos 1, quem é a derivada da f? É a derivada do polinômio, que é quanto? 2x menos 2. Isso para x estritamente entre 1 e 1. E quem é a derivada da f nesse último intervalo? Quem é? É 3x2. 3x2, tá certo? Menos o quê? Menos 2x menos 1. Isso se o x é maior que 1. Ou seja, se você pegar o ponto menos 1, 1, se você pegar o ponto menos 1, a f é diferenciável, tá? Em um intervalo aberto contendo menos 1. E nesse intervalo aberto, excluindo... Desculpe. Se você pegar o menos 1, a f é contínua no intervalo aberto contendo menos 1. E na diferença entre esse intervalo e o conjunto unitário menos 1, a f é diferenciável. Então, as primeiras hipóteses são satisfeitas aqui. Mais para cá. Tá? A mesma coisa vale para o 1. A f é diferenciável, é contínua no intervalo aberto contendo 1. E nesse intervalo menos 1, a f é diferenciável. Então, se a derivada tiver limite no menos 1 e no 1, como número real, a f será diferenciável no menos 1 e no 1. Agora vamos ver quem é o limite das derivadas. Tá? Tem livro que fala que continuidade não implica derivabilidade, mas a derivabilidade implica continuidade. Diferenciabilidade implica continuidade. A gente já viu isso aqui. A recíproca não é verdadeira. Basta ver a função módulo. É contínua no zero e no zero não é diferencial. Tá? Ó, alguém olhou para cá e viu a derivada da raiz quadrada de x2 mais 8. É 1 sobre 2 raiz quadrada de x2 mais 8 vezes 2x, que é a regra da cadeia. Entendido? Pronto. Agora observe o seguinte. Quem é o limite de f' de x, ó, limite de f' de x, com x tendendo a 1 pela esquerda. Vamos pegar o menos 1. Quem é? É o limite, silêncio pessoal, silêncio, com x tendendo a menos 1 pela esquerda, de quem? De x sobre raiz quadrada de x2 mais 8. Quanto é esse limite aqui? Menos 1/3, certo? Tá? Tá? E quem é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de f' de x? Quem é? É o limite com x tendendo a menos 1 pela direita de 2x menos 2. Tá certo? Não é? E quanto é o limite disso aqui, com x tendendo a menos 1? Não. Com x tendendo a menos 1, esse limite é quanto? Menos 4. Então, me diga uma coisa, ó. Tá certo? Daí,
A f é diferenciável à esquerda no menos 1. E quem é a derivada de f à esquerda no menos 1? Quem é? É menos 1/3. Ela tem derivada à esquerda. A f é diferenciável à direita no menos 1. Quem é a derivada à direita? Quem é? Menos 4. Mas a f não é diferenciável em menos 1. Por quê? Porque ela é diferenciável à direita, é diferenciável à esquerda, mas as derivadas são diferentes. E se isso acontece, a f não é diferenciável no menos 1. E assim, f não é o quê? Diferenciável em menos 1. Ela é diferenciável à direita, à esquerda, pelas duas proposições iniciais, mas ela não é diferenciável no menos 1. Agora vamos ver no 1. Limite de f' de x com x tendendo a 1 pela esquerda. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? De 2x menos 2. Que dá quanto? Dá 0. E quem é o limite com x tendendo a 1 pela direita de f' de x? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela direita de quê? 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Quanto é esse limite? É 0 também. Daí, a f é diferenciável em 1 pela esquerda e a derivada dá quanto? 0. A f é diferenciável em 1 pela direita, eu não estou escrevendo por falta de espaço, tá? Estou só dizendo. F é diferenciável em 1 pela direita, a derivada é 0. E qual é a conclusão? A f é diferenciável em 1. Então, a f é diferenciável em 1 com quem é a derivada da f no 1? Quem é? É 0. Então, esse é um exemplo em que eu calculo a derivada como limite da derivada. Entendido? Tá? Em essência, eu estou usando as regras da derivação. Porque eu não estou usando a definição de limite como o limite do quociente de Newton em 1 aqui. Eu estou calculando a derivada como limite da derivada. Isso é garantido por causa dessa proposição aqui. Olha aqui, por favor. Por causa desta proposição. Tá? Vocês entenderam aí o que foi feito? Espero que vocês tenham entendido o meio. Ok? Tá? Então, mas olhe bem as hipóteses em que você pode fazer isso. Em calcular a derivada como limite da derivada. Tá? Tem que olhar as hipóteses. Se não tiver continuidade, não vá atrás. Porque a função não é diferenciável no ponto. Ok? Entendido? Então tem restrições. Está aqui, está explicado. Agora vejamos. Vou ver o que é que eu vou. Ó. Agora eu vou pegar um exemplo bastante interessante, bem interessante. Então grave esse resultado. Isso é uma aplicação
É o uso do teorema do valor médio para calcular a derivada, como eu disse. Uma outra aplicação do teorema do valor médio. Agora,